Se me permite, eu vou dizer qual é o problema com o poder científico que você está usando aqui. Ele não requereu nenhuma disciplina para alcançá-lo. Você leu o que outros fizeram e deu o próximo passo. Vocês não adquiriram conhecimento por si mesmos. Consequentemente, vocês não assumem nenhuma responsabilidade por ele. Vocês se apoiaram no ombro de gênios e para realizar algo o mais rápido possível. E mesmo assim, sem entender o que vocês tinham, vocês patentearam, empacotaram, colocaram numa lancheira e agora estão vendendo. Esse vídeo vai ser longo. O meu roteiro tá com 4.000 palavras, então assim, a bateria da minha câmera é que lute. Então, pega uma pipoca, ou a sua bebida de preferência, ou os dois, ou simplesmente me deixa falando no fundo enquanto você limpa a casa e vamos lá. Além disso, eu quero dizer logo no começo que é esse vídeo aqui que me inspirou a gravar esse. Esse é um canal chamado Hello Future Me, que eu sigo já tem um tempo. E o Tim, o criador desse canal, ele escreve e narra ensaios sobre narratologia, storytelling, personagens e tudo mais. E ele fez esse vídeo aqui de 2 horas e alguma coisa para falar especificamente sobre o tema que nós vamos discutir hoje, que é inteligência artificial e arte. E quais são os limites legais. E o mais interessante dele em relação a mim é que o Tim não somente fala sobre arte, fala sobre narratologia e experimenta com vários ensaios, etc., mas ele também é formado em direito com foco em direitos autorais. Então o vídeo dele é longo, mas é sensacional. Se eu não me engano, tem legenda em português. Se eu não me engano. Mas vale muito a pena conferir se você tiver tempo. Parte 1. Por que a arte incomoda tanto? Uma coisa que sempre me fascinou foi o fato de que, apesar deles queimarem livros e destruírem obras de arte e roubarem muita coisa, as bibliotecas e galerias nazistas eram de dar inveja a qualquer pessoa. E apesar do Hitler pregar a Volksgemeinschaft em todas as áreas do seu governo, e a arte não se excluindo a isso, onde ele dava prioridade a imagens de pastoreio alemão bem racialmente pura, com uma cultura nacional que ele julgava ser a verdadeira cultura nacional alemã, rechaçando principalmente qualquer obra feita durante a República de Weimar. O Führer tinha uma coleção pessoal de obras de arte que era invejável. Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda alemã entre 1933 e 1945, se eu não me engano, colecionava obras de arte expressionistas. E o ministro de Relações Exteriores, eu vou ler o nome dele aqui, Joachim von Ribbentrop, gostava de impressionistas, principalmente do Manet, que era francês, o que é irônico. Mais do que isso, Hermann Göring, perdoem o meu alemão, que era basicamente o braço direito do Hitler durante toda a guerra, e foi o cara que fundou a Gestapo. Ele tinha uma coleção de pinturas e tapeçarias, e assim, uma coleção de obras de arte que era gigantesca. Dá pra ver uma foto aqui. Era uma parada, assim, muito diversificada e com vários estilos e com vários temas que com certeza não cabiam dentro do governo nazista. Claro que a grande maioria dessas obras foi roubada dos judeus durante suas apreensões e suas levadas aos campos de concentração. Mas o que isso nos faz pensar sobre a arte? A reflexão que me vem é que a arte pode ser mais forte do que a ideologia. Em 1949 é lançado o meu livro favorito. Esse mocinho aqui, ó, 1984, do George Orwell, que apresenta um modelo ditatorial onde a máquina de guerra era constante, a manipulação de informações é a arma mais poderosa desse governo. 20 anos depois do lançamento desse livro, a ditadura brasileira no Brasil aprendeu direitinho como usar essa ferramenta de manipulação de mídia. Parecia até uma reprodução macabra do que o Orwell tinha feito. Grandes artistas brasileiros, como a gente já sabe, como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Augusto Boal, entre muitos outros, foram exilados, torturados, mortos, sumidos, deixando para trás apenas as suas obras, suas palavras, seus desenhos e criações. Como Bernardo Kucinski escreveu tão bem num outro livro que eu amo de paixão, que é K, o relato de uma busca. Esses artistas todos que morreram, que foram sumidos,
eles deixaram para trás os únicos vestígios de sua vocação revolucionária, pequenas lápides de um túmulo até hoje inexistente. Porém, ironicamente, foi durante esse período que compositores, dramaturgos, jornalistas usaram da sua arte de maneira mais perspicaz, conseguindo até driblar os mecanismos de censura através do uso inteligente das palavras, da ferramenta editorial, das imagens. E vamos combinar, era até meio debochado. E sinceramente, às vezes eu acho que todos os trovadores portugueses que faziam cantigas de escárnio e maldizer, todo mundo imigrou pro Brasil, todo mundo veio pra cá. Porque o nível de zoeira brasileira é assim, sem igual. Então, a segunda conclusão que nós podemos chegar sobre a arte ao longo da história é que a arte é transgressora, ou a arte pode ser transgressora. Agora a gente avança muitos anos, entre 2014 e 2015, onde o autodenominado Estado Islâmico começou a fazer vídeos depredando túmulos, templos, museus, esculturas, que tinham a propósito milênios de resistência, tentando apagar quaisquer vestígios das civilizações suméria, assíria e babilônica, entre tantas outras que passaram pelo que hoje é o Iraque e a Síria. Mas por que atacar imagens e esculturas era tão importante para esse grupo? Porque, conclusão número 3, a arte é herança. Ela é a nossa conexão. Muitas vezes, quando não há documentos, quando nada foi escrito, é a arte que é a nossa conexão com o nosso passado, com a nossa história, com a nossa herança. Antes mesmo de nós conseguirmos produzir sons semelhantes a palavras, na era pré-histórica, os homens das cavernas já estavam fazendo pinturas e imagens que demonstravam o que acontecia nas suas vidas e o que passava dentro da cabeça deles. Arte é herança. Agora a gente avança para os dias atuais, no ano de 2023, onde atualmente nos Estados Unidos há uma grande campanha de banimento de livros em escolas públicas e bibliotecas. Claro que muitos desses livros abordam questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+, e há autores e histórias de protagonismo negro, o que mostra pra gente o grande teor fundamentalista cristão que existe dentro dessas tomadas de decisão. Porém, existem outros grandes clássicos da literatura que também estão sendo banidos. Títulos como O Apanhador no Campo de Centeio, O Sol é para Todos, a autobiografia da Maya Angelou, e é claro, 1984. Eu queria saber real em que momento o Atticus Finch deixou de ser o modelo de cidadão americano honesto, mas que luta, que é assim, eu não vou permitir essa injustiça. Em que momento ele deixou de ser esse modelo do cidadão americano para ser banido das bibliotecas e escolas? As razões que dão para esses banimentos é sempre uma questão de porque é muito violento, porque nudez, porque... E no caso de 1904, a Flórida disse que é porque é propaganda comunista. Ok, Flórida. Mas é curioso, pra dizer no mínimo, que o primeiro lugar que fundamentalistas, sejam eles religiosos ou não, sempre resolvem atacar são os diferentes campos artísticos. Livros são só um exemplo, mas quantas vezes nós já ouvimos falar sobre filmes, seriados, videogames que foram atacados por conterem X ou Y ou W temas? Videogames, então, quantas vezes já foram usados como bode expiatório para aumento de violência? E assim nós chegamos, então, à nossa quarta conclusão, que é de que a arte evita complacência. Olhando esses 4 exemplos ao longo da história da humanidade, nós podemos concluir que a arte é troca, é herança, é pensamento, é extrapolação, é empatia. A arte pode ser mais poderosa do que a ideologia. A rima não foi intencional, mas mais do que tudo, mostra que a arte é humanidade, faz parte da humanidade. E é através do artista que nós conseguimos essa conexão entre o passado e o presente, entre o que eu vejo e o que eu não vejo, entre o que eu sinto e o que eu entendo, o que nos leva para a próxima parte. Parte 2. Quem é o artista? Bom, o artista é quem faz a arte. Próximo. Parte 3. Não, peraí.
não é tão simples assim. No último ano, nós fomos inundados por programas chamados inteligências artificiais. Primeiro, eu preciso dizer que o termo inteligência, no contexto atual, é usado muito livremente, porque esses programas são padrões complexos e sofisticados de repetição. Ou Pixar. Não essa Pixar. Meu problema com essa Pixar a gente vai discutir em outro momento. Mas a partir de agora, eu vou me referir a essa tecnologia como Pixar, não como inteligência artificial. Se você não sabe muito bem do que diabos eu tô falando, ou não entende muito sobre como essas Pixars são alimentadas, aqui vai um resuminho. Os programas mais famosos atualmente são o ChatGPT, para textos principalmente, e o DALL-E, para imagens. Porém, existem, assim, infinitas outras, das mais complexas às mais simples, das com mais recursos a com menos recursos. Existem 1 milhão de programas Pixar atualmente rodando, aplicativos, sites, uma infinidade. Então, o que esses programas fazem? Eles são treinados com informações encontradas no infinito da internet. Esses programas pegam as informações que eles encontram na internet e transformam em produtos finais de acordo com as instruções do usuário. Suponha que você precisa escrever uma redação sobre a Segunda Guerra Mundial. Você pode, com tranquilidade, entrar no ChatGPT ou ChatGPT, whatever, e colocar: escreva uma redação de 200 palavras sobre a Segunda Guerra Mundial. Em segundos, o programa vai varrer o banco de dados na internet e produzir, dentro das suas especificações, o texto que você pediu. E, se você não gostou da primeira resposta, você pode simplesmente clicar em gerar novamente e um novo texto vai ser feito novamente com os dados encontrados no banco da internet, que é infinito. E a mesma coisa acontece quando se gera imagens. Você digita suas especificações e a imagem é gerada. Quanto mais específicos são os comandos, mais específicas são as imagens ou o produto final. Mas é aí que nós temos um problema. E eu ouso dizer que é um problemão. Os programas Pixar são alimentados por produções externas, na maioria esmagadora, sem permissão de uso, que foram feitas por seres humanos, que depois que eles alimentam a Pixar com essas coisas, e depois o programa vomita um outro produto, uma paráfrase, uma outra coisa. É rápido, é fácil, é roubo. E eu sei que esse é um argumento difícil, um argumento polêmico, um argumento pesado, porém, tem havido buscas na internet. As pessoas têm ativamente buscado na internet imagens, e encontrado, não somente buscado, mas encontrado, imagens produzidas, regurgitadas, né, por Pixars, que tem ainda a assinatura do artista. Minha galera, se isso não é roubo, eu não sei o que é. Eu já ouvi muitos argumentos sobre isso, mas nenhum ainda conseguiu me convencer do contrário. E o argumento mais usado é que as Pixars são ferramentas. O que é válido. É isso aí, elas são ferramentas. É basicamente o mesmo argumento das pessoas que falam que armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. O que, novamente, válido, verdade? Mas você regulamenta a arma, né? Existe uma legislação, existem regras, né? Que você precisa seguir para você obter uma arma e para você usar essa arma. Mas até o momento, a regulamentação para essas Pixars não existe. Então, a meu ver, cabe aos criadores desses programas assegurar que as fontes de alimentação sejam recolhidas de forma ética. Outro argumento bastante usado é que estilos não podem ser patenteados. Sim, verdade. Qualquer um pode desenhar no estilo do estúdio Ghibli, por exemplo, que é um dos mais utilizados nas Pixar. Ou você pode se inspirar no Machado de Assis para escrever uma obra similar a uma obra machadiana. Isso é normal, isso acontece, todo mundo se inspira. Credo, eu mesma tô usando um vídeo para me inspirar a gravar esse vídeo. E não somente isso, pense em todas as representações que nós temos de elfos, anões, vampiros, lobisomens e tantas outras seres na mídia. Então todo mundo que faz um vampiro que morre no sol tá copiando, que suga sangue, ou um elfo que é bonito, alto e sensual tá copiando. São releituras, são tão comuns que viraram arquétipos. Mas mesmo as produções humanas que se assemelham muito, de alguma forma, a uma outra produção, estão fadadas à comparação. E
de repente, um processo legal. Mas, indo além disso, essas coisas se tornaram tão comuns que viraram arquétipos, foi o que eu disse antes. Mas isso foi feito através das leituras e releituras humanas, de lendas, de histórias, de mitos, a arte passada de geração em geração, como a gente falou antes. A arte é herança. Então, é normal que isso seja passado ao longo do tempo, ao longo das gerações. E que seja repensada, que seja criticada, que seja analisada. Isso tem acontecido muito recentemente. Os mitos gregos têm sido muito repensados atualmente, por exemplo. Mas quando se trata das pixies como estilos não podem ser patenteados e a gente tá só usando a inspiração, eu acho que existem etapas sendo puladas. E eu consigo entender os artistas que estão frustrados ao verem suas obras alimentando esses programas e fazendo com que outras pessoas lucrem com o furto dos seus trabalhos. Principalmente quando existem alternativas para isso. Existem pixies que são alimentadas por imagens e textos em domínio público e por imagens e textos cedidos voluntariamente pelos artistas. Que nos traz de volta para a pergunta principal desse segmento. Quem é o artista nos programas Pixar? A própria comunidade técnico-utópica diz que esses programas são apenas ferramentas. Então, o programa por si só não é o artista. Talvez então seja a pessoa que solicitou o produto final do programa. É o que as empresas pedem para os designers gráficos, o que a gente pede para o nosso amigo artista no Instagram, pagando pelas comissões, sem pedir coisa de graça, gente, pelo amor de Deus. Mas isso é você pedindo. Se eu chegar para minha amiga, que é uma excelente artista gráfica, e pedir, amiga, eu quero que você crie pra mim um personagem assim, assim, assado, num fundo, assim, assim, assado, a personalidade dela é essa, se for ajudar em alguma coisa, a roupa tem que ser nesse estilo, tal, não sei o quê. Por mais específica que eu seja na minha comissão, não sou eu que tô criando, é ela, é a minha amiga. Então, no final do dia, ela é a artista. Eu apenas coloquei as minhas especificações. Então, eu, fazendo as especificações num Pixar, não sou a artista, sou apenas a requerente. Mas vamos supor, então, que eu pegue esse produto final da Pixar, um texto ou uma imagem, ou o que quer que seja, e faça algumas edições, faça algumas alterações. Mude uma palavra aqui ou ali, apague um parágrafo, coloque outro parágrafo... Ou então pegue a imagem, mude as cores, mude a posição de algumas coisas, o fundo. Então quer dizer que eu sou o artista? Não. Assim como a palavra está dizendo, você é o editor. Por mais que eu pense, eu sinceramente não consigo encontrar nesse processo todo quem de fato é o criador, é o artista. Não existe artista nesse processo. Argumentos fortes, argumentos polêmicos sendo jogados por aí, eu sei, eu entendo e eu estou disposta a ouvir e a discuti-los, tá? Nada do que eu digo aqui é pra sempre, nada do que eu penso vai estar pra sempre consolidado em pedra, como se diz no inglês, written in stone, set in stone, não. Eu sou muito aberta pra discutir isso, tá? Então quem quiser educadamente dizer alguma coisa ou contra-argumentar, eu estou aberta, manda ver. Parte 3. Democratização da arte. Eu preciso dizer logo de cara que eu sou completamente a favor da democratização da arte. Quando o Afonso Cuarón lançou Roma na Netflix, eu defendi a plataforma com unhas e dentes daqueles que diziam que um filme lançado por um serviço de streaming não podia competir nos grandes circuitos de premiação. É claro que isso era antes da Netflix, queria que a gente pagasse por casa e não por dispositivo. Mas não vem ao caso. Eu vou citar o discurso que o Cuarón fez, porque pra mim ele é perfeito. Em quantos cinemas você acha que um drama mexicano em preto e branco, falado em espanhol e em mixteco, sem nenhuma celebridade no elenco, seria lançado? Por quanto tempo filmes estrangeiros ficam em cartaz? Eu moro em uma das maiores capitais do meu país e ainda assim eu tenho muita dificuldade de encontrar certos filmes. Geralmente eles aparecem em 1 ou 2 cinemas na cidade toda e geralmente são cinemas pequenos e meio velhos e geralmente só tem um horário de exibição. Se vocês forem olhar agora, no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, a quantidade de salas de exibição para Barbie e a quantidade de salas de exibição para Oppenheimer
A discrepância é gritante. E olha que Oppenheimer nem é filme cult, tá? Christopher Nolan é o diretor, tem Robert Downey Jr., Matt Damon, Cillian Murphy, um monte de estrelas no elenco. E ainda assim, eu só acho sessões a partir de 8 horas da noite. Tem uma anedota que eu gosto muito. Eu fui assistir ao filme Ilha dos Cachorros, do Wes Anderson, que é uma animação em stop motion, falada em inglês e japonês. Eu comprei o ingresso no local, no cinema, e fiquei lá esperando toda a linda, toda a prosa. O horário do filme chegou e a sala não abriu. Eu ficava olhando para as pessoas e cada funcionário que chegava perto eu falava, é agora. E não, nunca era. Finalmente, quando tinha passado 30 minutos de que o filme deveria ter começado, eu e as outras 4 pessoas que íamos assistir ao filme, chegamos numa funcionária e falamos, então, vai abrir a sala? Ela olhou pra gente surpresa e falou assim, a gente tá passando esse filme? E aí eu falei, eu comprei no guichê. Eu não tinha nem comprado online. Eu comprei no guichê o ingresso. Eles esqueceram que o filme tava em cartaz. No final das contas, o filme foi passado, o gerente até deu um ingresso extra pra gente, do tipo, pedindo desculpa pelo atraso e etc. Mas, o que isso tem pra dizer pra nós sobre a democratização da arte? Vamos lá, que questões geográficas são só a ponta do iceberg. Supondo que a sua cidade tenha cinema, quanto tá o ingresso atualmente? Jogos de videogame recentes não custam menos de R$300. Consoles, então, 4 mil ou mais. Peças de teatro, R$200 por cada uma. Gatekeeping na arte é brutal. E, de novo, a gente só falou de geografia e de dinheiro. Eu entendo perfeitamente o ranço que muitas pessoas sentem do chamado mundo da arte. Porque durante séculos a arte foi criada e foi feita em nichos para poucos. A arte sempre pareceu algo para poucos, algo limitado, restrito e compreendida apenas por uma elite de críticos e pensadores intelectuais e, bem, ricos. É um grupo ínfimo de pessoas que decide o que é arte e o que não é, o que é cultura e o que não é, o que é valioso e o que não é. E ai de quem tente trazer uma interpretação que desvie minimamente do cânone. Vocês sabem quantas vezes eu fui apedrejada por dizer que eu não gostava de Clarice Lispector? A arte sempre foi utilizada como uma ferramenta segregadora, como um recorte social e econômico, e muitas vezes desvinculado da realidade da maioria das pessoas do planeta, e ainda assim endeusado. Você não gosta de Beatles? Você nunca ouviu falar em Tarsila do Amaral, mas você já leu 100 Anos de Solidão, né? Eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento da vida, já ouviu alguma variação dessas frases. E com esse tom de desdém, de choque e de puro deboche, que é absolutamente nojento. Então, uma ferramenta como as Pixar poderiam, na verdade, estar dando mais oportunidades para que mais pessoas produzissem e criassem diferentes formas de arte. Seria uma maneira de quebrar essas barreiras elitistas, sociais, históricas, permitir que mais pessoas produzissem arte de maneira independente. Críticos intelectuais perderiam seus poderes, galerias seriam extintas, o cidadão médio nunca mais seria julgado pela sua falta de cultura. Não, né? Desde maio desse ano, ou seja, 2023, o Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos está de greve. E dentre as pautas, claro, existem melhores salários, melhores benefícios, mas um dos tópicos de conversa foi o uso de Pixar como ferramentas que melhor ajudem a revisão de texto e a criação de ideias. Porque usar as Pixars dessa maneira, na verdade, é muito inteligente. Você pode pedir milhões de prompts e você pode ter ideias de maneira muito mais rápida, muito mais prática e fácil. Os roteiristas exigem que essas ferramentas se limitem a esse tipo de uso e não para criar roteiros inteiros. Sabe qual foi a resposta dos estúdios? Mas a gente não pode descartar essa opção logo de cara, né? Atualmente, sem legislação, sem regras e sendo alimentadas de maneira não autorizada, as Pixar são ferramentas de lucro rápido e irresponsável, que nada tem a ver com democratização.
Revisores de texto vão ser mais relevantes do que roteiristas. A experiência humana vai sendo pasteurizada e reduzida a números exorbitantes e produtos rançosos. E sabe o grande mercado de arte, sabe aquele do qual a gente estava falando antes? Ele não vai ser afetado por esses programas. Porque, desculpa, raramente o que importa nesse mercado é realmente a arte. Mas na verdade o dinheiro, o status, o fato de que eu tenho algo que você não tem, de que eu circulo por lugares e ando por círculos que você nunca vai conseguir chegar. Eu posso estar errada, mas eu não consigo enxergar um futuro, uma realidade onde produtos feitos por Pixar sejam comercializados e leiloados por milhões e milhões de dólares. Mas, Madu, a extinção de certas profissões é algo que acontece e sempre aconteceu ao longo da história. Inevitavelmente, a tecnologia avança e certas coisas se tornam obsoletas. É verdade. É inevitável e eu aceito isso. Todo profissional que não se atualiza, que não se adapta, está fadado ao limbo. Mas vocês percebem como isso está sendo feito? É como se a sociedade mal pudesse esperar para se livrar dos artistas. Os estúdios não somente não querem assinar o contrato por causa de dinheiro, por causa do uso das Pixar, como recentemente foi dito que eles estão esperando que a greve se estenda para que as pessoas comecem a perder suas casas, seus apartamentos e aí realmente voltem desesperados para a mesa de negociação. Isso foi dito por um ser humano. Mas, Madu, essa é a consciência do mercado. As pessoas falam do mercado como se fosse um ser inteligente que desceu na Terra um dia e começou a dominar tudo. Mas o mercado é feito por pessoas. E essa apatia e necessidade constante de se eliminar todos os seres humanos de cada etapa de produção em prol do dinheiro rápido e fácil demonstra uma falha moral e ética da nossa sociedade que é muito grave. A tecnologia não está mais sendo usada para ajudar e para facilitar a vida humana, ela está sendo usada para substituí-la. Em suma, há aqueles que pensam que as Pixar são uma forma de democratização da arte. Repensem. Parte 4. O futuro. Eu sinto que o discurso ficou meio apocalíptico, meio fatalista e não era o meu propósito. Eu sou fascinada por tecnologia. Eu adoro ver cada nova invenção e cada coisa que as pessoas pensaram e em cada pulo que foi dado para nós chegarmos aonde nós estamos e para cada vez mais evoluirmos e irmos para caminhos nunca antes imaginados. Eu acho isso mágico, eu acho fantástico, eu acho que é assim mesmo e o caminho é esse. Mas eu não vou simplesmente baixar a cabeça e aceitar toda e qualquer mudança tecnológica simplesmente porque esse é o futuro ou essa é a evolução. Por exemplo, eu era super crítica da Alexa. Ela acendeu, a minha acendeu aqui, eu era super crítica à Alexa porque eu achava, assim, grande coisa ela acender a luz da sua casa, ou ver o que tá aí na geladeira, ou te dizer as horas, ou cantar uma música, ou o que seja. Até eu assisti um vídeo onde uma pessoa conseguiu ler mais livros ao longo do ano, porque a Alexa lia esses livros pra ela. Lógico, audiolivros existem, mas geralmente os catálogos são muito limitados. Então você poder pegar todo o e-book que existe na Amazon e conseguir fazer com que esse e-book, não importa qual seja, não importa em que idioma seja lido para você, é uma facilitação gigantesca para pessoas cegas e para pessoas com outras deficiências. Eu mudei de ideia imediatamente ao ouvir um relato de um aluno meu cuja mãe tinha Alzheimer e usava a Alexa para poder lembrar dos remédios, para poder lembrar da rotina, lembrar o que ela tinha que fazer ou o que ela já tinha feito. Porém, eu não estou dizendo que a Alexa é perfeita. Houve casos de espionagem, de vazamento de dados, e isso é muito sério. Outro exemplo no qual eu estou praticamente viciada é o aplicativo Food to Save, que faz com que restaurantes e supermercados consigam vender produtos perto da data de validade ou produtos feios por um preço mais baixo, o que evita o desperdício de alimentos. Isso é ótimo, isso é tecnologia em prol da humanidade. A tecnologia é necessária e eu não estaria gravando esse vídeo se isso não tivesse sido disponibilizado para mim. Atualmente, milhões de pessoas criam vídeos, podcasts, portfólios, filmes inteiros, utilizando recursos básicos de gravação e de alteração e edição de imagem e de som, tudo. E eles fazem isso de maneira independente e comercializam do jeito que eles quiserem. Isso quer dizer que os estúdios de cinema foram à falência?
Ou que nenhuma editora agora consegue publicar livros físicos. Ou que ninguém mais pinta usando tinta. Não, eu mesmo tenho 2 estojos de aquarela. Então dizer que as Pixar são o fim da arte não é meu intuito e também não é a conclusão no qual eu cheguei. Porque o bom de uma sociedade integrada e diversa é que nos foi provado, vez e outra, que existe um mercado para tudo. Então, pode ser que a sociedade fique super saturada de produtos Pixar e haja uma demanda real para produtos artesanais, feitos por seres humanos. Nós temos visto isso muito no mercado de filmes, onde cada vez mais as pessoas têm reclamado muito dos efeitos visuais CGI e filmes que possuem efeitos visuais práticos, né, feitos ali, tem recebido muito aplauso. Em 2015, Mad Max Fury Road foi aclamado por isso. E atualmente, nessa semana, Oppenheimer vai estrear e o Christopher Nolan disse que todos os efeitos visuais do filme foram feitos de maneira física. Então, há espaço para todos coexistirem. A minha relutância é a maneira como as coisas estão sendo implementadas, sem consideração pela experiência humana e principalmente alimentando as Pixar com obras não liberadas pelos seus criadores. É preciso frisar que a maneira como as Pixar estão sendo utilizadas ainda é bastante subótimo. É muito engraçado ver, existem memes e memes de mãos, porque é muito difícil para esses programas replicarem mão de maneira fiel, porque existem muitos modelos de mão, tipo mão assim, então eles às vezes ficam confusos na hora de fazer mão. Reparem, a mão sempre fica esquisita. E os textos também são escritos de maneira genérica e estereotipada. Outro vodcast que eu recomendo para vocês é o Unresolved Textual Tension, que fez um vídeo recentemente sobre a escrita das Pixar. Então eles fazem uma análise, eles colocam uma proposta e fazem uma análise do texto cada vez que eles mudam certas coisas, certos detalhes. E é muito interessante, eu vou deixar o link também na descrição. Eu só acho que nós precisamos ser sinceros sobre certas motivações e a utilização dessas tecnologias. Eu acredito que constitui roubo e não tem nada a ver com democratização da arte. Eu também acho que a discussão de é arte ou não é arte não deve ser o foco, porque muitas coisas que hoje em dia são consideradas arte já foram rechaçadas no passado. Então eu não acho que essa deva ser o foco da discussão. Quem sabe o que vai acontecer no futuro. Mas para encerrar, e saindo um pouco do campo racional e entrando no campo psicológico, para mim, pessoalmente, obras de arte têm um poder tremendo, que vai além do é comercial ou não é. Dá pra vender ou não dá. Porque na nossa sociedade atualmente nós reduzimos tudo a conteúdo. Imagens, conteúdo. Fotos, conteúdo. Escrita, conteúdo. Vídeos, conteúdo. E quando você reduz toda a produção artística a conteúdo, é muito fácil você banalizar e você parar de enxergar o valor criativo por trás disso. Como discutido no início do vídeo, arte é transformação, é herança. E é principalmente, para mim, conexão. O Carl Sagan, sabe, o cientista, astrônomo, uma vez descreveu a experiência de ler um livro como estar na mente de outra pessoa. E para mim, é exatamente isso. É a minha conexão com o coletivo humano, com a mente coletiva humana. É o que revira dentro de mim quando eu ouço Asa Branca, ou quando eu olho para Pietà, ou quando eu leio os poemas da Maya Angelou, quando eu olho para Noite Estrelada, ou quando eu assisto O Senhor dos Anéis pela 1ª vez. E é o porquê de eu chorar sempre que eu jogo Mass Effect. Não é perfeito, mas é humano. E ainda, quando eu vejo o estilo dos meus amigos mudando, ou quando eu enxergo que eles evoluíram em um determinado momento, que eles estão tentando novas técnicas, ou que estão se julgando, é a satisfação, é a liberdade que me acende sempre que eu escrevo. É como estar na mente de outra pessoa. E para encerrar, eu quero ler a citação de uma carta escrita pelo Eisenhower em maio de 1944, ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial. Essa foi uma carta escrita para a unidade americana responsável por recuperar
toda a arte roubada durante o Terceiro Reich. Abre aspas. Em breve, estaremos abrindo caminho através do continente europeu, em batalhas destinadas a preservar a nossa civilização. No caminho do nosso avanço serão encontrados monumentos históricos e centros culturais que simbolizam para o mundo tudo que lutamos para preservar.